Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer o segundo problema proposto do capítulo de vetores do livro do Winterly, Geometria Analítica. Vamos lá então, letra A. Tá. Antes de começar, eu gostaria de deixar claro que eu só vou apenas justificar de maneira prática, tá, pessoal? Então, essa é a maneira mais didática aí para resolver esse exercício. Vamos lá então. Se vetor U é igual a vetor V, então o módulo de U é igual ao módulo de V. Bem, pessoal, vamos lá então. Desenhar aqui o vetor U e desenhar aqui o vetor V, tá? Primeiro a gente vai desenhar aqui essa situação, tá? Que vetor U é igual a vetor V. Então, para que isso, né, seja verdade, a gente tem que ter dois vetores, né? E que esses vetores devem ter os seus módulos iguais, né? Digamos aí que tem uma distância d, né? Ou seja, digamos que o módulo de vetor u é igual ao módulo de vetor v. Digamos também, ou seja, né, estamos afirmando a propriedade, que o módulo de u é igual ao módulo de v. Mas, além disso, nós temos que ter, né, sentidos iguais. A gente está vendo que ambos os vetores estão apontando para a direita, né? E também nós temos que ter aí direções iguais, né? Então, digamos aí, né, que ambos os vetores têm uma relação de paralelismo, ou seja, de 90 graus em relação a essa reta em vermelho. Dessa forma, pessoal, a gente consegue definir quando o vetor u é igual a vetor v, tá certo? E para vetor u ser igual a vetor v, obrigatoriamente eles devem ter o quê? Módulos iguais, né? A gente está definindo aqui a uma distância d igual entre o vetor u e o vetor v, tá certo? Por isso que então a opção A ela é verdadeira, certo, pessoal? Vamos então aqui colocar o verdezinho de verdadeiro. Vamos para o próximo. B. Se o módulo do vetor u é igual ao módulo do vetor v, então o vetor u é igual ao vetor v. Ou seja, afirmação oposta, né? Então, já de cara, já digo que essa afirmação ela é falsa, tá? E por que ela é falsa? Vamos colocar um exemplo aqui. Bem, nós temos aqui o vetor u, nós temos aqui o vetor v. Sim, agora estão opostos, certo? Bem, nessa situação, né, o que nos importa é o módulo, né? Então, digamos que o módulo entre o vetor u e o vetor v são iguais. Digamos que o módulo vale d, tanto para u quanto para v, certo? Então, eu estou aqui atendendo essa característica aqui que o exercício nos pede, certo? Porém, né, ele está afirmando que se os módulos são iguais, né, então os vetores são iguais, né? Só que isso não é verdade. Por quê? Porque para os vetores serem iguais, né, eles devem ter sentidos iguais. E nesse caso, estão com sentidos opostos, ou seja, é falso, né? Nem sempre, né, por os módulos serem iguais, nem sempre nós vamos ter vetores iguais, tá? Então a afirmação ela é falsa. Vamos então para o próximo, que é a letra C. Se vetor u é paralelo ao vetor v, então o vetor u é igual ao vetor v. Pessoal, também, né? Isso aqui é uma afirmação falsa. E por quê, né? Vamos desenhar então, vamos atender essa afirmação aqui. Vetor u paralelo ao vetor v. Certo? Estou atendendo, né? Digamos aqui que vetor u e vetor v são paralelos, tá? Digamos que ambos são paralelos, né? E o exercício diz, por serem paralelos, então o vetor u é igual ao vetor v. De cara a gente vê que isso não é verdade, né? Porque apesar de eles serem paralelos, né? O vetor u não é igual ao vetor v. Por quê? Porque, novamente, eles têm sentido diferente. Então, ou seja, nem sempre essa afirmação é verdadeira, tá certo? Então, por isso, ela é falsa.
Vamos então para o próximo. O próximo aí é a letra D. A letra D diz: se vetor U é igual a vetor V, então vetor U é paralelo ao vetor V, né? E logicamente isso já é verdade. Vamos colocar em verde. E por que é verdade, né? Vamos novamente desenhar aqui os dois vetores, o vetor U e vetor V. Vamos atender essa afirmação aqui, olha, que vetor U é igual ao vetor V, para que vetor U seja igual ao vetor V, que eles devem ter? Primeiro, devem ter módulo igual, certo? Uma distância D igual, devem ter sentidos iguais e devem ter, que é o que nos interessa, né? Direções iguais, ou seja, devem ser paralelas, né? Então, para U ser igual a V, devem ter direções iguais, ou seja, devem ser paralelas, tá certo? Então, vamos para a letra E. Letra E diz: se vetor W é igual à soma do vetor U e V, então o módulo do vetor W é igual à soma do módulo do vetor U mais o módulo de V, né? E essa afirmação, pessoal, ela é falsa, tá? E por que ela é falsa? Na seguinte situação, ela é falsa. Vamos desenhar então o vetor V aqui. E nós vamos desenhar o vetor U aqui, certo? Estão opostos, certo? Bem, vamos tentar colocar essa condição, tá? Bem, onde está o W aqui? W é esse vetor aqui. Vamos dizer que W é o vetor nulo. Opa. E W é o vetor nulo, tá? Então, o que acontece aqui, né, pessoal? W é igual a vetor U mais vetor V, certo? Bem, se a gente for ver, nesse caso, né, o que a gente está supondo aqui? A gente está supondo, né, que o módulo de U é igual ao módulo de V, certo? Então, eu vou supor aqui que o U é igual a 1, o módulo de 1 é igual a 1, eu estou supondo aqui que o módulo de V é igual a 1, tá? E como em termos de módulo eles são iguais, porém os seus vetores estão em sentidos opostos, eu estou subtraindo, certo? 1 menos 1. Então quer dizer que o meu vetor W ele é nulo, ele é zero, certo? Mas, porém, se a gente pegar, né, procurar o módulo do W, né, e que a gente vai encontrar, né, pessoal? O módulo do W ele é igual ao módulo de V, mas o módulo de U, certo? E como a gente viu aqui, né, que a gente considerou o módulo de V valendo 1, e a gente considerou o módulo de U valendo 1 também. Então, o módulo de W, né, ele não é zero, ele não é nulo, ele é 2, certo? Então, nessa ocasião, a gente percebe que essa afirmação ela é falsa, certo? Então, nós vamos colocar um X em vermelho, simbolizando que é falso, certo? Então, vamos aí para o nosso próximo exercício, que é a letra F. E a letra F nos afirma que o oposto, né? Se módulo de W igual a módulo de U mais V, então... Ah, não, é outra situação, né? Então, se módulo de W é igual ao módulo de U mais V, então os vetores U, V e W são paralelos, né?
Bem, pessoal, essa afirmação, ela é falsa, tá? Por quê? Se a gente for fazer pelos desenhos, pessoal, bem simplesinho aqui. Vamos supor aí, então, que a gente tem o vetor U aqui, né? E do vetor U, a gente tem o vetor, ó, vetor U, tem o vetor V aqui e o vetor U está em laranja, né? Bem, se a gente quiser saber a soma desses dois vetores, né? Nós temos que puxar o terceiro, né? Da extremidade do laranja para a extremidade do vermelho. E aqui nós temos U mais V, certo? Bem, pessoal, aqui a gente vê alguma relação de paralelismo, né, entre U e V. A regra do paralelograma, né, ela não nos demonstra que U é paralelo a V, certo? Se a gente for puxar aqui, então, o vermelho vai estar mais ou menos aqui, e o laranja aqui, regra do paralelograma, né? O que fica em paralelo é o vermelho e o vermelho, o laranja e o laranja, né? Mas não o vermelho e o vermelho e o laranja e o vermelho, que é o que a gente quer, né? Então, ou seja, mesmo módulo sendo iguais, né? Mesmo o valor de U e V sendo iguais, isso não necessariamente significa que eles são paralelos, tá? Por isso que essa opção ela é falsa. Vamos então para a letra G. Então, se segmento de reta AB é igual ao segmento de reta DC, então A, B, C e D, vértices nessa ordem, é um paralelogramo. Vamos lá. Bem, vamos lá então. Colocar A, colocar B, colocar C, colocar D, certo? Vamos lá então. Então a gente tem aqui, ó, para cá, AB, CD, para cá e para cá, certo? Agora a gente fechou o nosso quadradinho. Bem, está afirmando que esses pontos, né, são paralelogramo, né? Mas não são. Eu acabei de desenhar um paralelogramo, né? Vou redesenhar ele de novo. Porque o paralelogramo, ele é desenhado dessa forma aqui, olha. Para cá, vou desenhar de outra cor, vai. Para cá, nós temos aqui agora o vermelho para cá. E o laranja para cá. Ou seja, né, pessoal, a gente vê que esses dois aqui, eles estão invertidos, né? Não são paralelogramo, certo? Paralelogramo são dois vetores aqui paralelos, né? São paralelos também, porém sentidos iguais. E aqui são sentidos opostos, certo? E o mesmo acontece aqui, ó. São sentidos opostos aqui, tá vendo? Aqui não, aqui são sentidos iguais. O laranja aqui tem sentido igual, tá certo? Então essas são as características para que seja um paralelogramo. A afirmação ele não consegue sanar toda a afirmação, certo? Então, ou seja, não é um paralelogramo, tá? Ela é falsa. Vamos para a próxima opção aqui, que é a H. H, pessoal. Vamos lá. A H, ela é verdadeira, tá? E talvez seja bem claro isso, né? Visto que o módulo, né, pessoal, ele transforma tudo que está dentro do módulo, né? Quando ele sai do módulo, ele transforma qualquer número negativo em positivo, né? Só para relembrar aqui a galera, né? Se tá assim, menos 5V, quando eu tiro o módulo, ele fica 5V, né? Se o 5 já é positivo, né? Ele não inverte o sinal, tá? Se está 5V, quando eu tiro o módulo, ele fica 5V. Então, tranquilo, né? E nesse caso aqui, né, como o 5 está fora do módulo, só que porém o 5 é positivo, né? Então, quando eu tiro o V do módulo, eu tenho que 5V também. Né? Esse acho que é bem claro, não é tão difícil de enxergar, né? Bem tranquilinho aí.
Opa, vamos lá apagar. Então, vamos aqui, já damos o seu positivo aqui, porque é verdadeiro. Vetores 3v e menos 4 são paralelos e de mesmo sentido. Isso já é falso, né, pessoal? Bem, é falso. Primeiro, só olhando aqui, né, pessoal? Estamos falando do mesmo vetor v, né? O mesmo vetor v. E como estamos vendo esse sinal aqui de negativo, a gente sabe, né? Que o sinal de negativo significa sentido, né? Ou seja, enquanto v é positivo, sentido positivo, o outro é sentido negativo. Ou seja, os sentidos são diferentes, certo? E está afirmando aqui que são de mesmo sentido. Mas, como eu já disse, não são, certo? Então, por isso que é falso. Bem tranquilinho também. J, né? Se vetor U é paralelo ao vetor V, sendo o módulo de U igual a 2 e módulo de V igual a 4, né? E então, o vetor V é igual a 2 vezes U, ou o vetor V é igual a menos 2U. Sim, né, pessoal? É verdadeiro. É uma verdade. E bem simples também de entender, né? A gente tem aqui o módulo de... Opa! Tem o módulo de U aqui, né? O módulo de U, professor, está valendo 2. E o módulo de V, colocar V normal, ele está valendo 4, tá certo? Então, se a gente tem... Vou colocar nessa cor. Se então, né? A gente está afirmando o vetor V é igual a 2 vezes U. Isso é uma verdade, né? Por quê? Por causa exatamente das afirmações aqui, né? Porque se V é igual a 4, né? Nós estamos vendo aqui, logicamente, 2 vezes U deve ser 2 vezes U deve ser igual a 4, né? Isso é tão simples, né? Acho que é bem claro de enxergar isso daqui. Então, de maneira prática, acho que é bem intuitivo. Apenas essa relação do dobro. Mas aí a questão é, por que então eu afirmo que pode ser tanto positivo ou pode ser tanto negativo? Acho que mais essa é a questão, né? Bem, porque é o seguinte, porque mantendo a relação aí, né, do dobro, o meu U ele pode ser, o meu vetor U pode ser tanto nesse sentido ou pode ser nesse sentido, ou seja, podem ter sentidos opostos. Então, por isso que eu coloco o negativo e o positivo e o negativo. Por quê? Porque eu tenho essas duas opções. Lembrando, né, pessoal? Ou pode ser esse ou esse, tá? Letra K, a última, vetor, módulo de vetor V é igual a 3. Então, o versor de menos 10, vetor V é menos vetor V dividido por 3. Sim, é uma verdade. Essa é uma verdade. E por quê, né, pessoal? O que é um versor? Versor é o vetor unitário, tá? E vamos, então, dizer aqui... vamos colocar o vetor V aqui, dividido pelo módulo do vetor V, tá? Essa é, vamos dizer assim, a equação para encontrar versor, tá? Então, como nós temos o módulo aqui, né? O módulo vale 3, vou apenas substituir, então vou colocar vetor V dividido por 3, né? Então isso aqui é igual ao versor, certo? Isso aqui é igual ao versor. Nossa, mas é versor de menos vezes 10 vezes vetor V, né? Bem, perceba que está um sinal de negativo, né? Vamos supor que um versor V é esse, vamos lá, mudar de cor. Vamos supor que o versor V é esse laranjinha aqui, tá? Esse é um versor. É um vetor unitário, é apenas um vetor. E nós queremos saber qual é o vetor unitário de menos 10 vezes vetor V.
Bem, como é menos, né? A gente sabe que o versor ele tem que mudar de sentido, certo? Aqui é sentido positivo, estou definido, né? E aqui é sentido negativo, certo? Então, isso significa que logo o versor ele deve ser menos 3, tá? Por isso que é essa resposta. Nossa, mas eu não entendi ainda. Vamos lá então. Temos que ver aqui, né, pessoal, que para formarmos menos 10 vetor V, a gente precisa de 10 versores. 10 versores negativo, certo? Então vamos lá, né? Fazer 10 versores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? A gente fez um versor, nós desenhamos aqui 10 V positivo, certo? Lembra que a gente definiu aqui, né, pessoal? Ó, que V para sentido à direita é positivo, certo? Agora nós vamos desenhar, pessoal, versor usando versores, né? Só que agora para a esquerda, ou seja, negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 10 aqui, certo? Então, nós temos aqui menos 10 V. Sendo que cada um desses versores aqui, cada uma dessas flechinhas, né, valem menos V dividido por 3. Tá? Cada flechinha aqui vale menos V dividido por 3. E se a gente juntar 10 deles, né, a gente tem menos 10V. Tá certo? O versor também é conhecido como vetor unitário, ou seja, né, o único vetor, que o conjunto desses vetores forma um vetor inteiro. Tá? Isso vocês podem ler melhor no livro, mas para resolver e entender a letra K é necessário ter esse conhecimento, certo? Então, essa foi a resolução. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!